Convido os irmãos, uma vez mais, a ficarmos de pé. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração e vamos apresentar a vida do nosso pastor Isaac Luiz, a qual estará trazendo o ensinamento da palavra de Deus para o elevo do coração da noiva de Cristo. Curve a sua cabeça. Excelentíssimo Deus, soberano Pai, Senhor, nós estamos na Tua casa, Te glorificando e Te exaltando pelas grandes coisas, pelas grandes maravilhas que o Senhor faz no meio de nós. Estamos como servos nesse instante, estamos como filhos, atentos para ouvir a Tua palavra. Senhor, a nossa alma carece de ser alimentada pela comida espiritual. A nossa alma carece de ser sustentada pelo pão quente que desce do céu. Toma a vida do pastor Isaac nessa noite com poder, com unção, com sabedoria e palavra de ciência sobre nós. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Pastor Isaac. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Também os nossos cumprimentos na paz do Senhor Jesus para os nossos irmãos e, porventura, os nossos amigos que nos assistem, que participam pelo nosso canal da igreja, canal do YouTube da nossa igreja e que estão participando. Que Deus os abençoe. Nessa oportunidade também queremos aqui, o presbítero irmão Fernando estará se ausentando com os candidatos ao batismo para a nossa última ministração. Os candidatos têm a oportunidade de ir para a sala, é a nossa última ministração para o batismo que acontecerá próximo dia 17. Então nós estamos preparando para o nosso grande batismo que acontecerá dia 17, na parte da tarde. Contamos aí com a participação da nossa orquestra e da igreja, os obreiros, a igreja toda. Vai ser uma bênção este batismo. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Meus irmãos, dizer para os irmãos que ontem nós tivemos aqui uma abençoada reunião de obreiros, reunião ministerial. No sábado tivemos aqui o nosso encontro de obreiros, também foi uma bênção. E ontem a reunião ministerial. Ontem nós atendemos alguns membros e mais no final do culto estaremos lendo a nossa ata de resolução. Também ontem nós acabamos de organizar a implantação do nosso núcleo da ETAD, e desta forma quero já aqui anunciar aos irmãos, às irmãs, jovens, adolescentes acima dos 14 anos, que se interessarem a fazer o curso de teologia, já está aberta aí as inscrições, pode procurar a secretaria da igreja e será uma bênção. Ontem já estabelecemos a diretoria do núcleo, e dentro de poucos dias, creio eu, que nós estaremos iniciando o nosso curso de teologia da nossa regional de Monte Carmelo. Amém? Meus amados, abra sua Bíblia. Nós queremos hoje ir para a nossa última série de estudos que começamos há 10 semanas atrás, Hoje completa a 10ª da série de ministrações sobre as doutrinas bíblicas. Hoje encerraremos falando sobre, qual é o tema, quem se lembra? Doutrina das últimas coisas. É lógico que hoje nós estaremos, de uma certa forma resumida, falando um pouquinho da escatologia, que é
o estudo que fala da doutrina das últimas coisas. Eu queria, antes de ler aqui o texto sagrado, saber se tem alguém cooperando conosco, pessoas amigas, pessoas de outras igrejas. Dê um sinalzinho assim para nós. Tem lá nosso irmão, nossa irmã. Parece que são os filhos do irmão Dinaldo, é isso? Que Deus os abençoe, viu? Uma alegria ter vocês conosco. Tem mais alguém cooperando conosco? Dizer que vocês são muito bem-vindos sempre aqui conosco, amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16 e 17. A doutrina das últimas coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Leiamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Tome os seus assentos, glorificando a Deus, meditando nesse versículo tão maravilhoso que é a base do nosso tema de ensinamento nesta noite. Meus irmãos, eu estava, antes de entrar aqui no assunto especificamente, eu estava meditando na tarde, hoje à tarde, a respeito dos últimos acontecimentos que nós temos a certeza que breve virá, e pensando no papel da igreja, pensando nos dias que nós estamos vivendo, inclusive as revistas, as lições da Escola Bíblica Dominical, as novas revistas já chegaram e hoje nós já vamos colocá-las à disposição. As revistas vão falar sobre a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, um tema também bastante importante, tanto quanto aquele que nós concluímos nesse trimestre que encerrou. Porém, eu estava pensando sobre esse tema, a epístola escrita aos Efésios, e lendo o esboço, o que eu entendi? Que quando o escritor escreve aos Efésios, ele vai entendendo que essa epístola escrita aos Efésios, talvez é a epístola mais contemporânea de todas as epístolas da Bíblia Sagrada. Até mesmo porque ela já fora escrita por volta de 60 anos, 60 e poucos anos, depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns irmãos levavam essas epístolas e conseguiram atravessar alguns territórios e conduzi-los, porque o apóstolo Paulo havia escrevido estas epístolas estando preso. Já havia algumas perseguições, e o ponto-chave destas epístolas é tratar de poder e identidade, de modo que elas muito se assemelham com a igreja hoje. Por isso estou dizendo, o que a igreja vive hoje é o que a igreja primitiva estava vivendo no passado. Nós hoje vivemos bastante conflitos de identidade. Algumas igrejas têm tido algumas dificuldades de entender
qual é o verdadeiro papel da igreja. Algumas igrejas hoje têm dificuldade de entender qual é o verdadeiro evangelho. Algumas igrejas têm tido dificuldade de entender o propósito da unidade do povo de Deus. E nós, nesse pensamento de risco que se corre, de esquecer da unidade, de esquecer da doutrina das últimas coisas, se nós não tomarmos muito cuidado, corremos o risco até mesmo de perder a nossa salvação. Então é necessário que nós nos atentamos muito para que não percamos a nossa salvação, como vimos num dos estudos anteriores a respeito da doutrina da salvação, que é possível sim o crente perder a salvação. Então essa lição que vai começar agora, ela fala muito de poder e identidade do crente. Aplicou-se lá na igreja, na época de Paulo, quando Paulo escreve, mas ele foi instruído por Deus para que essa epístola fosse aplicada para nós nos dias de hoje. É a epístola que mais se aplica para a igreja nos dias de hoje. Então, meus amados, entrando agora no assunto que nós nos propusemos, doutrina das últimas coisas. Para o crente em Jesus Cristo, o futuro reserva uma maravilhosa expectativa. Falar da doutrina das últimas coisas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não há o que temer. Eu me lembro quando eu era bem criança, eu tinha medo. Quando eu ia para a igreja, que o pastor começava a falar do arrebatamento da igreja, começava a falar do céu, do inferno, eu começava a tremer, eu começava, meu Deus do céu, e eu queria dormir pertinho da minha mãe, se possível agarradinho nela, de medo de Jesus voltar de madrugada e ela subir e eu ficar ali. Mas eu não tinha essa noção de como deve ser a nossa vida diante de Deus e como deve ser a nossa preparação. Mas a expectativa do crente é maravilhosa. Por quê? Porque é reservado para nós coisas gloriosas, se nós estivermos preparados. Primeiro, a volta de Cristo acontecerá sobre dois aspectos, não é? Primeiro, o arrebatamento dos salvos. Em dois aspectos. Primeiro, o arrebatamento dos salvos abrange todos os que morreram em Cristo, mas também os vivos que fielmente o aguardam em vida. Então nós vamos entendendo, primeiro, o arrebatamento dos salvos, abrangendo todos os que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Então, meus amados, entendam comigo, existe uma diferença entre quem morre sem aceitar Jesus, o ímpio permanece lá na sepultura, no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, morreu o ímpio, ele permanece lá. Só vai ser arrebatado os salvos. Os que morreram em Cristo são arrebatados, e nós, os que estivermos vivos, também subiremos logo após os que morreram, são arrebatados, e nós, os vivos, subiremos juntamente a encontrarmos com Cristo nos ares. Então vamos entendendo. O segundo momento é a manifestação em glória. Só que da manifestação em glória, o primeiro momento, que é o arrebatamento, tanto dos que morreram e ressuscitarem, quanto dos salvos que estiverem vivos, para a manifestação em glória do Senhor Jesus, vai acontecer um prazo, ou seja, a manifestação de Jesus em glória só vai acontecer após a grande tribulação. É que Jesus virá em glória para defender
o seu povo, principalmente o povo de Israel aqui na terra, Jesus virá em glória. Então, a manifestação em glória é um segundo momento da presença de Jesus. No primeiro momento, ele não pisará na terra. Jesus estará nos ares, esperando a sua igreja, que será raptada da terra para os ares, tanto os mortos quanto os vivos. Então, esses dois aspectos, primeiro o arrebatamento dos salvos, abrangendo os que morreram e os vivos, e depois a manifestação em glória. Agora, qual é o tempo? Ninguém sabe a data nem a hora em que este evento ocorrerá. Só temos a certeza, não demorará. Quanto a isso, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e 28, Jesus Cristo foi interrogado: quando é que isso vai acontecer, Jesus? Aí ele começa a dizer: olha, quando guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, pestes, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e por aí vai. E aí, irmãos, esses sinais estão acontecendo ou não? E Jesus, então, deixa claro o tempo, né, destes sinais. Então, nós vamos ver, irmãos, que dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se o arrebatamento da igreja. Ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 3. Então, há um desejo de Jesus em cumprir essa promessa feita aos seus. Há um desejo de Jesus. E as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela vem reforçando essa promessa em várias passagens bíblicas. O apóstolo Paulo mesmo, ele faz do arrebatamento da igreja um dos mais importantes assuntos que ele sempre tenha ministrado em suas pregações. O tema central, por exemplo, da primeira epístola que nós lemos aqui aos Tessalonicenses, ele vai dizer lá no capítulo 4 que nós lemos, né? 16, 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Promessa. Então, o arrebatamento da igreja poderá ocorrer a qualquer momento. O apóstolo São Pedro diz que esse dia virá como ladrão. De que jeito? A qualquer momento, sem avisar. O aviso é agora, conforme a palavra de Deus diz, né? E foi ministrado aqui no domingo, o pregoeiro, né? Nós estamos aqui como testemunha, avisando, anunciando. Jesus voltará, Jesus em breve. Noé também avisava as pessoas: olha, arrependei. João Batista avisava, não é? Nós estamos aqui realizando este papel. Cristo não será manifesto pessoalmente ao mundo no momento do arrebatamento. Ele não vem pessoalmente no momento do arrebatamento, mas nos ares ele arrebatará a sua igreja. Só os salvos o contemplarão. E com ele dará entrada no céu. A respeito do milagre da ressurreição, irmãos, dos mortos em Cristo e da transformação dos salvos vivos, né, que esses dois episódios que vai acontecer,
sepultura se abrindo, irmão Vicente, os mortos em Cristo ressuscitando, salvos tendo corpos transformados, é milagre, não é? O apóstolo Paulo vai falar. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Irmãos, guardem essa palavra, porque lá na frente, hoje, nós vamos mostrar algumas coisas maravilhosas para os irmãos entender. Quando chegar lá no milênio, nós estiver lá no milênio aqui hoje, os irmãos vão ver como a igreja vai se comportar no milênio. Porque tem irmãos que vão falar, pastor, como é que vai ser esse negócio de milênio? Lá vai ter gente nascendo, lá vai ter gente morrendo, lá vai ter pecado, a igreja vai pecar, se a igreja já foi arrebatada, a igreja está em corpo glorioso, como é que é esse negócio? Guarda essa palavra aqui, olha, que o apóstolo Paulo falou, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, então já não mais terá possibilidade de pecar, os mortos. E nós, quem estiver vivo, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, você que está vivo, corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, nós hoje, se revista da imortalidade. Então, e o corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, é o mortal se revestindo da imortalidade, são as limitações humanas que existem hoje, anuladas pela comunicação da vida eterna emanente da pessoa de Cristo, que é a própria vida. Acabou. Então, veio o arrebatamento da igreja, a igreja sendo transformada em corpos gloriosos, e daí para frente, a igreja não mais terá pecado. Agora, o milênio, os irmãos vão ver, a hora que chegar lá, que vai ter pessoas nascendo, vai ter pessoas morrendo, vai ter pessoas sendo, construindo, crescendo, nós vamos chegar lá. Mas guardem isso aqui, como é que a igreja vai viver nesse período do reino milenial. Amém? Fatos importantes quanto ao arrebatamento. 2 aspectos gloriosos serão evidenciados no ato do arrebatamento da igreja. Primeiro, o primeiro ato, o ilimitado poder de Jesus Cristo de anular os estreitos limites da vida humana. Ou seja, não terá mais, a morte não terá mais poder sobre a vida humana da igreja, no caso, né? Para isso, ele vencerá a morte, comunicando aos seus a sua própria vida. E foi isso que o apóstolo, na sua primeira epístola de João, no capítulo 3, ele fala, olha, seremos semelhante a ele. Então, essa será a característica nossa após o arrebatamento. O segundo aspecto glorioso que destaca-se do fato do arrebatamento da igreja é o santo desejo de Cristo de ter os seus consigo o mais rápido possível. Isso aqui, irmãos, eu acho fantástico. Jesus, eu fico analisando, mas assim, muito longe daquilo que é o grande desejo de Jesus. Sabe quando a gente tem os familiares bem próximos da gente, e a gente constrói, irmã Miriam, numa escala assim muito longe de comparação, a gente constrói uma casa tão bela, uma mansão, a senhora constrói aquela mansão dos sonhos mesmo, e os seus familiares vivem distante, e alguns tempos a senhora não os vê, e aí eles chegam um dia esperado que eles vão
chegar na casa da senhora. E a senhora prepara tudo para recebê-los e apresentar a casa a eles. Imagina a alegria? Mas com Jesus é muito mais do que isso. Ele sempre teve esse desejo de receber a igreja e apresentar à igreja tudo que ele preparou desde a fundação do mundo, irmãos. Quer ver como é que é? Pai, Jesus dizendo para Deus: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que me veja a minha glória que me conferiste. Está vendo, irmãos? Esse é o desejo de Jesus Cristo. Então, nas nuvens dos céus, Cristo e a igreja formarão um todo para jamais afastar-se um dos outros. Jesus estará com a igreja, ali vai entrar o tribunal de Cristo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Depois do tribunal de Cristo, a igreja com Jesus vai para a festa das bodas do Cordeiro. Aí, findo as bodas do Cordeiro, passa 7 anos de tribulação aqui na terra. Jesus vem com a igreja guerrear, vencer a batalha aqui na terra e implanta o reino milenial. Mas nós vamos ver isso aqui detalhadamente. O tribunal de Cristo. Então, Jesus veio, né? Soou a trombeta, deu ordem, a igreja foi arrebatada, encontrou Jesus nos ares. Jesus então recebe a igreja nos ares, conduz a igreja para o tribunal de Cristo. Então, logo após o arrebatamento da igreja, virá o tempo descrito na Bíblia como sendo, aqui na terra, a grande tribulação. Esse será um tempo de horror para o mundo gentílico, para as pessoas que aqui ficarem. De aperturas para a nação de Israel que estará aqui. Nesse tempo, os crentes arrebatados comparecerão diante do tribunal de Cristo no céu, e de imediato terá lugar a festa celestial, que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Agora vamos entender o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Então, meus amados, na verdade, tem um versículo na Bíblia, que está lá em Mateus 20, versículo 8, é como Jesus deu o prenúncio do tribunal de Cristo. Vai dizer assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, o tribunal de Cristo é isso. Entendam comigo algumas situações do tribunal de Cristo. Primeiro, o tribunal de Cristo, o próprio Cristo sentado no seu trono de glória e majestade, galardoador, ele vem recompensar a fidelidade, a diligência de cada crente no cumprimento do seu dever para com os mistérios do reino de Deus. Esse julgamento não tem finalidade de revelar quem é salvo ou quem não é, viu? Então, o tribunal de Cristo é para os salvos, para todos os salvos. Lá no tribunal de Cristo não vai entrar ímpios. Todos ali são salvos. O que nós vamos entender por ele só passarão salvos. A função desse tribunal, né, é a que nós acabamos de ler aqui: pagar o salário pelas obras, pelo trabalho realizado aqui na terra. Interessante, tem alguns versículos na Bíblia que fala que aqui
A intenção do tribunal de Cristo não é mostrar, passar vergonha nos crentes, digamos assim, mas é mostrar a bondade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, em galardoar. Fazendo aqui uma pequena comparação também, é como se alguém que está perante uma festa, e ali ele tem os seus convidados, e ele fala, olha, eu estou tão feliz com a presença de vocês aqui, que eu quero honrar vocês, e eu quero gratificar vocês por tudo que vocês têm feito, as obras, o que vocês têm feito, está aqui a gratificação. Jesus Cristo, naquele momento de glória, de alegria, ele começa a premiar os seus por tudo que fizeram na terra. Diz a Bíblia Sagrada que qualquer ato, diz a Bíblia que um copo de água fria que você deu aqui na terra servirá para receber um galardão. De certo, então, que todos nós receberemos algo ali, porque senão, irmãos, alguém sairia dali sem nada. Não é possível, não é mesmo? Mas alguns certamente sairão com as mãos cheias. São aqueles crentes sempre prontos no serviçal da obra de Deus. São aqueles que não medem esforços e dificuldades, está sempre pronto para fazer algo. Então ali será galardoado mais e mais e mais. Nós vamos ver então, diante do tribunal de Cristo, manifestar-se-ão não só as obras dos crentes, mas também a fonte de suas motivações. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, 11 a 15. Fonte de suas motivações. Vocês já viram quando a gente fala assim, a gente ouve os crentes falar assim, pensa o tanto que eu gosto de trabalhar na cozinha da igreja. Eu amo trabalhar ali. É um dom que Deus te deu, você gosta de fazer. Agora, não trabalha, se você não quer trabalhar, não quer fazer, não faz não. Faz porque você tem prazer em fazer. Pensa o tanto que eu gosto de trabalhar na portaria da igreja, eu faço com prazer, galardão você terá. É um dom que Deus te deu e você faz com prazer. Fonte de suas motivações, o apóstolo Paulo fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque se tornará e sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Por que eu disse assim, faz com prazer? Porque se você fizer obrigado, reclamando, murmurando, será que chegar lá no dia o fogo não vai queimar, não? Porque Deus não precisa. Não é, irmão Vicente? Então, meus irmãos, não é assim que diz lá em Eclesiastes 9? Tudo que tiver a mão para fazer, faz com toda a sua força. Porque na sepultura para onde tu vais, não tem ciência, não tem entendimento. Ou seja, faz com prazer, para que você realmente receba o galardão da parte de Deus. E o prazer que eu chamo, eu até começo a fazer algumas comparações, eu fico pensando, né, quando eu falo aqui de dom, aí eu fico pensando, cada um tem um dom. Eu fico pensando, se um dia eu chegar para a irmã Áurea e falar assim, irmã Áurea, ou até mesmo, não precisa nem de ser a nível de igreja, não, alguém chegar, vamos dizer que o irmão Antônio chega para a irmã Áurea e fala assim, irmã Áurea, Áurea, ó, eu não quero que você faça mais bolo, não. Que tristeza que ela vai ficar, né? Porque é que ela gosta, faz com prazer, oferece, enfim. Os irmãos estão entendendo? Agora, se a gente faz forçado na obra de Deus, pode ser que o fogo venha e queima.
É isso aqui que a palavra de Deus está dizendo. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Você não perde salvação, não. Você só sai com a mão meia vazia. Queimou. Será por que queimou? Eu me lembro que eu reclamava muito. Eu me lembro que o pastor falava, eu era contra. O meu líder falava, eu não dava muita atenção. Eu sempre levantava questões. Lembra que um domingo passado aí eu falei sobre opinião e convicção? Na igreja está cheio disso. Na igreja está cheio de opiniões. Cada um tem uma opinião. Eu penso que é assim. Eu penso que o pastor tinha que fazer era assim. Eu penso que é assim. Eu acho que é assim. Mas a convicção de pegar e fazer e ter a direção de Deus, nem sempre a gente quer pagar o preço para fazer. Amém, irmãos? Eita, meu Deus do céu, difícil dar glória a Deus, né, irmãos? Todavia, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? O aspecto relevante do tribunal, o aspecto relevante a ser manifesto no tribunal de Cristo, meus irmãos, então não é no fato de que os crentes foram achados fiéis a ponto de receber galardão. Nós somos muito faltosos, não é verdade, irmãos? Eu sou faltoso, todos nós somos faltosos. Na verdade, o clímax, o fato que repousa aqui é a fidelidade e a bondade do Senhor de querer dar a nós. Essa é a realidade. Não é? Então, Ele quer dar prêmios a nós. Ele quer bonificar o nosso trabalho. Então vai ter ali o fogo para saber se realmente você fez com prazer ou você fez reclamando, achando difícil. Então quando você for fazer, faz com alegria. Mas assim, irmãos, nada por obrigação. E se você não vai fazer, eu já quero aproveitar aqui, porque nós estamos preparando para ir para o céu. E lá no céu não pode entrar assim de qualquer maneira, entrar reclamando, né? E se você não está de acordo, não fala, porque aí você prejudica quem quer fazer. Quando você murmura, além de você prejudicar você próprio, você prejudica o seu irmão que está do seu lado. Eu não vou fazer isso não, porque é assim, assim, assim. Às vezes o outro estava tão entusiasmado, será que é de jeito mesmo? Então não vou fazer também não. Aí o seu peso é maior ainda. Então toma cuidado, pecado de murmuração é muito difícil, então toma muito cuidado, presta muito atenção quando você não estiver pronto para fazer algo, mas pelo menos você fica calado e deixa Deus trabalhar. Amém? As bodas do Cordeiro, findo o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada a ter acesso à festa das bodas do Cordeiro. Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais. Olha para vocês verem, irmãos, que coisa linda será isso aqui. Terminou o julgamento do tribunal de Cristo. A igreja caminhando um cortejo juntamente com Cristo, entrar na festa das bodas do Cordeiro. Ela vai ser o centro das atenções, né? Quem é que estará observando a igreja? Quem? Os seres celestiais, os anjos, os querubins, os serafins, estão ali
glorificando, vendo Jesus Cristo e a igreja chegando para a festa das bodas do Cordeiro. Cumprir-se-á finalmente parte da oração sacerdotal de Jesus. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele fala, a minha vontade, eu já li, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo aos que me deste, para que veja a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Então, meus amados, durante as bodas do Cordeiro, a igreja será vista no seu aspecto universal. E aqui eu quero chamar a atenção para você. Você que tem vontade, eu sei que tem muitos irmãos aqui, irmã Badia, eu tinha uma vontade de conhecer Abraão. Não é mesmo? Ah, eu queria conhecer o rei Davi. Samuel, que vontade de conhecer Samuel. Jacó, Isaac. É nesse dia, durante as bodas do Cordeiro, diz a palavra de Deus, Mateus 8:11, ali estarão juntos todos os santos do Antigo e do Novo Testamento, desde Abel. Vai estar junto ali. Todos os crentes do Oriente, do Ocidente, tomarão assento à mesa. Mas não para por aí. Sabe por quê? Mais importante, Cristo mesmo servirá aos seus. Aleluias! Glória a Jesus. Você pode estar perguntando assim, pastor, Jesus dá conta de servir tanto de gente? Só se você não veio na escola dominical passada, do trimestre passado. Um trimestre inteiro falando do poder de Deus. Né, irmã Bárbara? O que é isso para Deus? Servir os seus. É nada. Ele serve no instante. Serve todos ao mesmo tempo. Isso para ele é a mínima coisa. É uma alegria, é uma honra. Então ali estarão todos assentados na mesa, onde o nosso próprio Jesus Cristo nos servirá. Que alegria, irmãos. As bodas do Cordeiro. Aí terminou as bodas do Cordeiro, a festa, a manifestação de Cristo em glória. A Bíblia não só afirma que a igreja será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, mas afirma também que Cristo voltará pessoalmente à terra no final da grande tribulação. Acompanhado dos seus santos e anjos, Cristo mesmo falou várias vezes que ele viria, não falou? Falou que ele iria, mas que ele havia de voltar. Agora, em Atos 1:11 está registrado, né? Ele falou, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como viste subir. Os profetas também por várias vezes abordaram, e os dois que mais falam deste assunto é o profeta Isaías e também o profeta Daniel. Eles sempre expressaram, né, sobre essas profecias. E Jesus também pôde dizer, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E por aí vai. Agora, a manifestação de Cristo em glória tem duplo significado. Presta atenção nisso aqui, irmãos. É importante esse aprendizado aqui. A manifestação de Cristo em glória tem duplo significado. O primeiro, revelar-se a Israel como o Messias. É nesse momento que Israel vai reconhecer Jesus Cristo como o Messias. Por quê? Porque ele vem salvar daquela iminente destruição, quando os exércitos todos unidos já estiverem arrasando e a nação de Israel já está praticamente quase exterminada. Arrasados, Jesus vem com a sua igreja e num ato único
ele destrói as nações inimigas, né? E é onde o povo de Israel reconhece Jesus Cristo como Messias. O segundo significado da manifestação de Cristo em glória é revelar ao mundo a igreja. Antes, essa igreja espezinhada, maltratada, humilhada pelos homens, essa igreja que de vez em quando fazem eventos por aí, manifestações na Avenida Paulista, em Nova York, na França, onde as mulheres imitam aborto para blasfemar da igreja, crucifica Jesus para blasfemar a igreja, afronta a igreja. Todos os dias a igreja vem sendo blasfemada, vem sendo afrontada. E neste dia, Jesus desce com a igreja para revelar ao mundo: ei, aqui a minha igreja, ó, que vocês tanto maltratou, está aqui. A igreja que eu comprei com meu sangue. Ei, irmãos, vale a pena sofrer o escárnio da cruz, a vergonha da cruz, ao lado de Jesus, perseverarmos firmes. Aleluias. Naquele dia, Israel centralizará a sua atenção em Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus Cristo que eles transpassaram com a lança, mas naquele dia, eles hão de reconhecer, lamentarão, como diz Zacarias: cai sobre nós. E aí eles reconhecerão. E os gentios e as nações que estarão na peleja guerreando vão entrar em desespero, apavorados. Zacarias no capítulo 12, 10 vai dizer: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Este é chamado o dia da ira do Cordeiro. Então, naquele dia, Cristo será o centro das atenções. Então, a manifestação de Cristo será centralizada não no evento em si, mas na sua própria pessoa. Vocês têm visto aí, o presidente anda pelo Brasil, as pessoas não estão olhando as obras dele, estão focando nele. Jesus Cristo é inigualável, as atenções do mundo todo direcionadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Nesse dia, todos os governos e reinos da terra terão seus alicerces sacudidos, estruturas destruídas diante da face excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus o Pai deu autonomia, capacitou e deu todo o poder a Ele como juiz de toda a terra. Israel então estará ali sobre a mira das armas do anticristo, mas quando chega Jesus, serão salvos miraculosamente, graças à intervenção do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. Sabe de que jeito? Por meio da palavra que sairá da sua boca, qual espada, abatendo seus inimigos, lá em Apocalipse 19, versículo 21, a espada que sai da sua boca e derrota todas as nações contrárias ao povo de Israel. Aleluias! Não dá tempo aqui, irmãos, de falar da grande tribulação. Mas diz a Bíblia que são dias de apertura. Nós podemos depois um dia falar só da grande tribulação. Falar dos 3 anos e meio de aparente paz. Falar da super igreja que o anticristo vai levantar. Dos milagres que ele vai começar realizando. Já está sendo construído todo o palco para o governo do anticristo. Quando os irmãos vê na mídia, na televisão, feitiçaria, bruxaria,
Vocês já estão vendo isso aí nas televisões. Tudo isso é palco para a montagem do anticristo, porque a marca dos milagres que vai ser realizado pela superigreja, onde o palco será o Império de Roma, ali naquelas regiões de Roma será a sede do governo do anticristo. Bruxarias, feitiçarias, será um período inicial de muitos milagres. As nações se afluirão ao anticristo, fará grandes milagres e sucessos. Inclusive até o povo de Israel iniciará um pacto com essa superigreja, com este anticristo, falso profeta. Mas quando ele exigir adoração, a nação de Israel recuará e começará uma perseguição tremenda. Mas tudo isso a custo de bruxarias, feitiçarias, obras tremendas e terríveis, esse mundo estará entregue durante a grande tribulação. Teríamos que trabalhar aqui uma terça-feira falando de terríveis coisas que há de acontecer. Terá salvação, pastor? Sim, durante a grande tribulação, mas com muita dificuldade. Então, findo aí a manifestação de Cristo em glória, Cristo como centro das atenções, nós agora, Jesus vem, derrota as nações inimigas, salva a nação de Israel. Jesus Cristo aí derrota, vem ali os 144 mil judeus que são salvos ali, não é? E aí Jesus vai implantar o reino milenial na terra. Nós vamos ver ali agora a prisão de Satanás e dos seus exércitos angelicais do mal. E Jesus então estabelece o reino milenial. Queria falar um pouquinho do reino milenial, porque dá gosto falar do reino milenial. Mas é preciso falar também da grande tribulação, porque às vezes o crente se acomoda. Às vezes a gente fica pensando que é brincadeira, mas não é brincadeira. É muito sério o nosso compromisso de estar fiel, firme nos propósitos para alcançar a nossa salvação. Com a manifestação de Cristo em glória, dá o livramento de Israel, destruição dos exércitos do anticristo, prisão de Satanás e o estabelecimento do reino de Cristo sobre a terra por um período de 1000 anos. Entre os muitos escritores das Sagradas Escrituras, né, a gente vê que esse período, o reinado de paz sobre a terra, o profeta Isaías é um dos que mais escreve sobre o reino milenial. Ele vai falar: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria. Ou seja, irmãos, a capital do reino milenial, Jerusalém. Jerusalém terrestre, porque depois do 1000 anos do reino milenial, que é a última dispensação terrena, depois de 1000 anos será estabelecido a Jerusalém celeste, eterna. Mas antes, Jerusalém terrestre. Onde é a capital? Em Jerusalém. Não é? Então, aqui o profeta Isaías ele vai falar: porque eis que crio para Jerusalém alegria, e folgarei do meu povo, não haverá mais nela criança, para viver poucos dias. Ou seja, saúde, dias multiplicados, nem velho que não cumpra os seus, ou seja, os velhos viverão muitos dias. Vão entendendo, olha aqui, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Isso é o milênio. Eles edificarão casas e nelas habitarão, ou seja, dando a ideia de que a vida será muito longa. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Ideia de longevidade. Não edificarão para que outros habitam. Ou seja,
você pode, né? Ou seja, as pessoas no milênio terão vida longa, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Quanto tempo dura uma árvore? Quem sabe? Fala, irmãos. Não sabe? Hã? O carvalho até 400 anos, 100, 200 e por aí vai, né? Então, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os seus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Naqueles dias já não haverá antagonismo entre os homens. Ou seja, não tem mais conflito. O progresso, a ciência atingirão os seus fins a que se propuserem. Ciência, tecnologia, não será mais para destruição, para ataques. É milênio. As casas já não precisarão de fechaduras, cadeados, moléstias, tais como câncer, lepra, já não ceifarão vida nas proporções como há hoje, não é? As nações já não necessitarão de exércitos armados para guarnecer suas fronteiras. Por quê? Isaías 2,4 fala assim, ó, estes converterão as suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Esse é o reino milenial de Cristo. A paz será gozada pelos habitantes da terra, durante aquele tempo deverá ser principalmente, não, presta atenção aqui, irmãos, isso tudo não é porque Satanás estará preso, mas sim porque Cristo é o príncipe da paz, ele é o governante supremo da terra durante esses 1000 anos. A sede do governo de Cristo será Jerusalém, a mesma cidade que o rejeitou, que condenou, que crucificou, agora há de vê-lo em toda a sua glória e majestade. O profeta Isaías vai dizer, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será restabelecido no cume dos montes. E por aí vai. E nós queríamos dizer, meus irmãos, que durante o milênio, então acontecerá coisas maravilhosas. Não deu para mim expressar tudo aqui. Durante o milênio, diz a Bíblia que o solo será todo restaurado, será todo recuperado. Diz a Bíblia que as folhas servirão de remédios. Diz a Bíblia que um rio fluirá do centro da cidade. Tudo, os desertos frutificarão. As nações todas buscarão o exemplo do governo de Jesus Cristo, nascerão no reino milenial, os animais brincarão juntos, as crianças brincarão nas praças, será um reino perfeito. Já ouviram falar do reino encantado? Em nada se compara ao reino milenial de Jesus Cristo. E a igreja, lembra que eu falei, onde está a igreja, pastor? Vivendo no meio desse povo? A igreja, ela está em corpo glorioso, ela tem acesso na Jerusalém terrestre e ela tem acesso na Jerusalém celestial. Como é que o senhor prova isso, pastor? Eu provo sim. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele não ficou 40 dias aqui na terra? Ele andou no meio dos seus e as pessoas não viam. Ele caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, ele só reconheceu quando ele foi lá, partiu o pão. Tomé não conheceu. A igreja estará com Cristo no reino milenial. Ela desce, ela sobe, ela glorifica, Jerusalém celeste, Jerusalém terrena, a igreja terá esse papel em corpo glorioso. E aqui está nascendo gente, aqui estará até morrendo, aqui estará gente até pecando. Acredita nisso? Vamos provar? Reino milenial é muito mais
aprofundado de tantas grandezas, mas o tempo não permite. Vamos aqui, para finalizar, o juízo do grande trono branco. Final do reino milenial de Cristo será marcado com uma soltura rápida de Satanás. Findou o reino milenial, Satanás será solto por um rápido período e tem propósito nisso. Por que, pastor, que Satanás será solto? Não podia deixar Satanás preso? Tem algumas razões para isto. Satanás será solto, acirrará os ânimos das nações existentes na terra contra o trono e o governo de Cristo. O que isso mostra? O coração do homem é tendencioso ao pecado. Mesmo Satanás estando preso, o coração do homem é tendencioso ao pecado. Já viram? A gente fala assim, Satanás é o tentador. Não, às vezes é você que não vigia. Não é? Mesmo Satanás estando preso, tem pecado. E nós vamos ver aqui, será essa ação do inimigo que levará Jesus a determinar a sua prisão eterna no lago de fogo. Mas antes, eu queria dizer para os irmãos que um dos propósitos é mostrar que o homem mesmo, estando livre de Satanás, ele peca, não é? Para que haja a oportunidade das pessoas, né, se converter durante o reino milenial. Haverá aqui quem? Haverá aqui os judeus que estarão divulgando o evangelho. Quem pregará a palavra de Deus aqui serão os judeus. Com muita potência, pensa num povo crente, será os judeus no reino milenial. Porque eles são bons no que eles fazem. Agora pensa, quando Jesus voltar na grande tribulação, guerrear, defendê-los na batalha, e eles falar, verdadeiramente esse é o nosso Messias. Entra no reino milenial, salvos, aí evangelizando, 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 ganhando almas. Diz a Bíblia que vai haver grande salvação de almas durante o reino milenial. Quem evangelizará? Os judeus, pregando a palavra de Deus. Mas haverá pecado no reino milenial. Satanás solto por um breve período, não é? Mostrando que há necessidade de julgamento eterno. Algumas razões, essa soltura de Satanás. E aí, a palavra de Deus vai dizer, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Então, aqui é o julgamento final. Aí os mortos que estavam, que morreram hoje, ressuscitarão naquele dia. Veremos aqui, irmãos. Então, há uma diferença grande entre aqueles que morrem em Cristo, de tempo, né, e os que morrem no pecado, né? Então, comparecerão diante do juízo do grande trono branco para receberem o julgamento final. Nesse julgamento do trono branco, aqueles que nasceram no reino milenial, para receber, vinde benditos de meu Pai, não é? Os irmãos estão entendendo? A igreja também não estará diante do juízo do trono branco. Ela está ali para julgar ao lado de Jesus. Mas ela não recebe ali, não é? Essa sentença, ela já recebeu Jesus lá, né, já foi até premiada com o tribunal de Cristo. Então, os que nasceram, né, no reino milenial, os que se converteram, então recebe o chamado, vinde benditos, e os que morreram, os ímpios, que recebem a condenação final,
e serão lançados eternamente. Aí, falando sobre a primazia de Cristo, sobre o julgamento do mundo, Paulo, ele pôde dizer, né? Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, essa autoridade de julgar, Deus deixou ela com Jesus. Está com ele. Tanto é que deu para ele as chaves da morte e do inferno. Então, irmãos, é só para os irmãos entender, né, quanto à ressurreição que eu falei aqui, existe inclusive 3 ressurreições, né? Existe aquela lá onde Jesus, quando ressuscitou, ele foi lá no fundo e trouxe os patriarcas, que ressuscitou com ele. Nós chamamos de primícias da ressurreição. Ele levou com ele. Existe a grande colheita, que é aquela do arrebatamento da igreja. Existe os rabiscos, que são aqueles que vêm da grande tribulação. Então, existem as ressurreições diferenciadas. E essa, a ressurreição para a condenação, que nós chamamos de segunda morte. Amém, irmãos? Findo o juízo do trono branco, onde os ímpios receberão a condenação eterna e os justos receberão a vida eterna, herdando os céus. Aí nós vamos agora entrar, né, para novos céus e nova terra. É interessante, irmãos, esse é um evento maravilhoso. Se compara, lá no Egito, Deus ordenou a matança de todos os primogênitos, e houve separação ali, não morria primogênito do povo de Israel. E como Deus vai tirar o povo escolhido e queimar a terra? A terra não vai ter que queimar, purificar. Diz a Bíblia que essa terra vai pegar fogo, os ares têm que ser limpos, a atmosfera tem que ser limpa, tudo vai pegar fogo. Mas a grandeza de Deus é tamanha, e Ele tira o povo, queima a terra, os céus são limpos, para que a Jerusalém celeste, diz a Bíblia, que ela paira nos ares, e Deus agora estabelece a Jerusalém celeste, e aí para sempre, eternamente será edificada a nova Jerusalém celestial, eternamente com Cristo, amém? A igreja se coloca de pé, e vamos agradecer a Deus por esse momento, por estarmos concluindo mais essa série de lições. Sei que muito ainda ficou para nós aprendermos, o tempo não permite, mas resumidamente nós quisemos aqui trazer alguns pontos, e serve para nós despertar o interesse em estudar um pouquinho mais. Estudar doutrina das últimas coisas, doutrina da salvação, é aprofundar, irmãos. E quando a gente aprofunda, a gente vê algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente vai estudar o Apocalipse, a gente vê uma série de dificuldades, mas se a gente começar a pesquisar algumas literaturas, a gente vai aprendendo. Por exemplo, a gente começa a ler o Apocalipse e vê lá, capítulo 6, fala de um cavaleiro do cavalo branco. A gente tem que tomar cuidado, porque aquele cavalo branco lá não é Jesus, é o anticristo. Já no capítulo 19, a gente vai ver que é Jesus Cristo. Então, mas se a gente começar dedicar nos estudos e ler algumas referências e ler também literaturas explicativas, sadias, a gente acaba aprendendo, e isso é importante para a nossa vida, para a nossa edificação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Ore comigo. Deus abençoe os irmãos que participaram, Deus abençoe toda a igreja pela continuidade, pela perseverança em participar essas 10 semanas conosco. Senhor, meu Pai, nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, de estar na Tua casa, na Tua presença. Sei que a Tua igreja, ó Pai, foi edificada, aprendeu
algo da tua parte, estamos cada dia mais próximo da tua volta. O que queremos, ó Pai, é segurar nas tuas mãos. O que queremos, ó Pai, é que a tua misericórdia nos alcance. É que nós, ó Pai, sejamos cada dia mais edificados, preparados para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Quando subiremos aos céus, encontrar com o Senhor nos ares. É o que queremos e agradecemos ao Senhor pela bondade da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tome seus assentos. Rapidinho, os avisos vai ser rápido. Amanhã